pegar o gancho, a gente É. sabe que muitas operadoras têm oferecido determinadas velocidades em que elas chamam de 4.5G, né, ou até mesmo, enfim, já flertando com a ideia de 5G. Mas o que muda hoje, o que muda especialmente para a cidade de São Paulo, é a inauguração, o lançamento do oferecimento do que a gente chama de 5G puro, ou seja, o acesso a todas as vantagens de uma conexão a uma rede 5G. E isso significa, como você bem falou, você ter uma conexão mais rápida que vai dar, inclusive, downloads mais velozes. Você vai baixar um filme em alta qualidade em menos de um minuto. Mas também existe uma outra característica importante da rede 5G, que é a redução do tempo de latência, ou seja, o tempo que você espera entre mandar um comando do seu dispositivo, do seu celular, do seu computador, e ter a resposta do lado de lá. Isso é muito importante para questões de entretenimento, como, por exemplo, jogos online. O pessoal sempre reclama muito do chamado lag, que é o tempo que demora para você dar um comando e esse comando aparecer na tela. Mas também interessa para aplicações industriais, para o pessoal da indústria agro, em especial, que olha para a internet das coisas e essa velocidade 5G como sendo a espinha dorsal para uma série de inovações importantes no campo da indústria, no desenvolvimento importante para o Brasil, no que diz respeito também ao setor agro. Então, essa é a mudança de hoje, a inauguração de redes 5G puras, né, que oferecem essa velocidade mais rápida e também a redução na latência. Importante dizer, coloca na tela aqui a nossa reportagem do Tilt, se você está com dúvidas em relação ao 5G, chegando na cidade de São Paulo, ele já está também em outras capitais, em algumas capitais muito poucas, né? Qual é a área de cobertura, quais são as vantagens? A gente tem mais ou menos só 25% da cidade de São Paulo coberta pelo 5G, que é essa velocidade um pouco maior, como diz o professor Carlos. É a quinta cidade brasileira, né? Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa também já tem essa possibilidade. No entanto, são poucos os bairros que estão com o 5G. Segundo a Anatel, aqui em São Paulo, a maior concentração está na Avenida Paulista, no Itaim Bibi. Já nos bairros da Aclimação, Moca e Brás, por exemplo, tem uma cobertura bem menor. As operadoras também têm diferença ali entre uma e outra. Eu queria entender, professor, como é que a gente sabe se o 5G está ou não no nosso celular? É preciso fazer um teste de velocidade? Porque, por exemplo, no meu aparece às vezes o 5G ali, só que eu não estou no 5G, ele não está rápido. Como é que eu sei que eu estou realmente no 5G? Em primeiro lugar é o aparelho, né? Sim, exatamente, Fabiola. Acho que isso é importante esclarecer. Todo mundo comemora a chegada do 5G, mas é importante esclarecer que nem todo aparelho está habilitado para receber a conexão à rede 5G, e isso é importante porque alguns aparelhos não vão precisar fazer nem troca de aparelho, nem troca de chip, vão se conectar diretamente à rede do 5G. E essa é uma ótima notícia. Mas isso também depende não só do seu aparelho, mas também da sua operadora. E isso é importante esclarecer. Algumas operadoras vão oferecer o acesso ao 5G numa categoria que não é o 5G puro. É o 5G que a gente chama de Non-Standalone. A sigla é NSA. Essas operadoras, como acontece com Vivo e com Claro, entendem que o 5G puro, para valer, ele, para as aplicações que o consumidor usa no dia a dia, ele não faz tanta diferença, a não ser a velocidade para download de um conteúdo maior, como um filme, por exemplo. Que esse 5G puro ele vai ser mais utilizado na largada para aplicações industriais. Outras operadoras, como a TIM, por exemplo, vão oferecer o acesso para o consumidor do 5G puro, a partir de um pagamento adicional. Então, acho que o recado que fica aqui é para você checar com a sua operadora o que acontece. Primeiro, se o seu aparelho ele está habilitado para receber o 5G, e dois, se você vai ter que trocar o chip ou se você vai ter que fazer algum pagamento adicional, caso você queira ter acesso ao 5G puro. E isso, até pelo que foi anunciado até agora, é o que acontece com clientes da TIM. Clientes de Vivo e Claro vão ter acesso a esse 5G, que não é o 5G puro. Ele tem velocidade de download
mas ele não tem aquela redução da latência, como a gente falou, que é a marca do 5G puro como um todo. Por isso é uma fase de transição na qual a gente pode esperar certas instabilidades, área de cobertura sendo muito aquém do que se esperava. Acho que isso é um momento de transição. E aí, acho que vale lembrar aqui como um último recado. Tem muita gente perguntando, será que eu troco de aparelho agora para o 5G? Eu acho que a resposta que fica é, primeiro, os aparelhos de 5G tendem a ser um pouco mais caros, e entender que isso vai acontecer em algum momento. Ninguém precisa correr, porque o 4G não vai ser desligado, ao contrário. Né? Muito do que sai do leilão do 5G é uma ampliação, inclusive, do espaço do 4G no Brasil como um todo. Mas, fatalmente, essa tecnologia vai se popularizar. Então, se você tiver a oportunidade e condições de adquirir um aparelho que seja compatível com o 5G, isso, sem dúvida, é uma boa ideia, já se preparando para um futuro em que as aplicações que chegam para o consumidor vão requerer esse tipo de conexão. Quem está conosco pela TV Samsung, a gente vai seguir aqui pelo YouTube mais um pouquinho para entender mais sobre o 5G com o professor Carlos. A transmissão da TV Samsung encerra agora, mas a gente segue ao vivo pelo canal UOL lá no YouTube. Vai lá e vai no canal UOL que você continua nos acompanhando. Ô professor, eu queria saber, no teste que eu falei, eu estou até com o celular aqui do Luiz, que está no 5G, e mostra aqui, por exemplo, ele fez o teste de velocidade. Eu não entendo nada, vou falar besteira aqui, você me ajuda. Por exemplo, a velocidade do download é 20.7. É de 5G isso ou não? Tá melhorzinho, mas ainda não é o que se esperava para o 5G total. E acho Teria que que esse ser é um quanto? ponto interessante. Teria que ser quanto? Olha, isso pode variar bastante, porque depende de onde você está se conectando, assim, e como o seu aparelho acaba se conectando à rede como um todo. Não vou chutar aqui um valor para a gente não ficar fazendo sem falar, né? E outra coisa, equiparações. Enquanto o senhor está falando, está pesquisando aí, a gente sabe que só 5% da população brasileira tem celulares, né, que tem essa possibilidade do 5G. No entanto, existe um uso político também desse assunto, né, professor? A gente está aí há poucos meses das eleições e o presidente Jair Bolsonaro tem utilizado muito essa bandeira do 5G como se fosse uma realidade no Brasil. O senhor acha que isso pode ter algum impacto eleitoral para o presidente Bolsonaro, a chegada do 5G no Brasil, e dá para colocar isso na conta do presidente Bolsonaro? Ou seja, ele foi responsável por trazer realmente o 5G para o Brasil? Fabiola, eu acho que esse é um tema que não ganha um capital, enfim, político eleitoral muito expressivo por vários motivos. Primeiro, porque a gente já está muito perto da eleição. Então, o 5G ele não vai atingir uma parcela da população expressiva para que isso possa se tornar um fator que realmente possa fazer a diferença, não só para um discurso eleitoral, mas também para uma eventual, enfim, mudança ou confirmação de uma convicção eleitoral por parte do brasileiro, da brasileira. Mas, por outro lado, acho que também é importante dizer que não é só uma questão do tempo curto para a eleição. É a gente entender também como esse 5G ele não chega de maneira abrangente. O Brasil, na verdade, de certa forma, chega até com um pouco atraso no grupo de países que lança o 5G, enfim, na sua categoria do 5G puro. A gente já vê o acesso ao 5G disseminado de maneira bastante expressiva no mundo como um todo, já se comenta bastante até sobre o 6G. Então, no final das contas, a gente está entrando nessa festa um pouquinho atrasado. Mas acho que é importante a gente esclarecer que, além disso, o Brasil é um país de dimensões continentais, o que faz com que a gente não espera que o 5G, que vai chegar nas capitais nesse ano, ele seja amplamente disseminado. Como a gente estava dizendo, na verdade, até o contrário. O edital do 5G, que foi tão falado, talvez uma das suas características mais importantes é obrigar a chegada do 4G a cidades que ainda rodam no 3G. Então, no final das contas, o Brasil está atrasado nessa corrida tecnológica, e por isso que eu acho que o discurso sobre a chegada do 5G ele acaba não tendo esse grande impacto eleitoral. E acho que até aumenta a desigualdade, né? É interessante você ter falado isso, porque eu estive de férias recentemente e estava no litoral de Alagoas. E lá, não é nem que não pega o 3G,
Em alguns momentos ficava só aquele ezinho, né, que fica um E, né, assim, não tinha nada de conexão, mas assim, nada, é uma loucura a conexão em muitas cidades, principalmente no Nordeste brasileiro, no Norte e Nordeste brasileiro, as pessoas não têm acesso à internet, né, então assim, e aí mostra também o tamanho da desigualdade brasileira, porque muita gente hoje assistindo, por exemplo, a nossa conversa aqui, está nos assistindo em algum ponto, ou às vezes nem está nos assistindo, porque não tem nem acesso à internet para nos assistir com essa velocidade, né? Enquanto outros com o celular ultramoderno e no 5G. É isso que mostra é a cara do Brasil, na verdade, né, professora? É exatamente isso. É a cara do Brasil. O senhor conseguiu ver a velocidade aí para a gente ter um parâmetro, não, para fazer o teste? Fabiola, acabei não fazendo o teste do lado de cá. Estava escutando sobre as suas férias em Alagoas e concordando com a desigualdade realmente que o 5G Tenta fazer o teste vai aí, gerar. professor. Vê se você consegue fazer o teste, só para a gente ver como é que fica a velocidade. Tenta fazer o teste aí no seu, porque no nosso, no aparelho do Luiz, que é o único com 5G aqui, ele não quer aparecer, tá se escondendo aqui da nossa live, mas é isso. Ele é o único que tem um aparelho com 5G aqui e o dele deu o download de 20.7. Queria saber se isso é uma boa velocidade. É de 5G ou é uma enganação? E, Fabiola, espera aí que eu tenho que sair do Wi-Fi aqui, a gente tem que fazer... E tem que fazer isso. Enquanto Olha, isso... tô no 4G, tá rodando aqui entre 8.5 Mbps, então, como você pode ver, Luiz está bem. Tá bem, né? Pegando o dobro do que eu tô pegando aqui no meu 4G. Mas, tá pegando mais que o dobro. Então, quer dizer, é um quase 5G o dele, né? Mas podia ser melhor. O 5G puro vai colocar essa velocidade mais lá em cima. Tá certo. Professor, muito obrigada aqui pela sua participação. A gente segue te acompanhando aí no Tilt, a nossa coluna também ali, a sua coluna lá no Tilt, falando sobre tecnologia. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado, Fabiola. Até a próxima. E só recomendar ao pessoal a dar uma olhadinha no All Tilt, porque tem várias matérias super interessantes sobre a chegada do 5G, que eu acho que vão ajudar bastante a esclarecer esse momento. Estou fazendo aqui a propaganda do All Tilt, aliás, que merece. Eu vou mostrar aqui. Vamos colocar aqui no Tilt. Obrigada, professor. Muito obrigada. Uma boa tarde. Vamos colocar aqui na tela o Tilt também, ó, se a gente vai no Tilt, no principal, aqui você vai ter várias informações sobre o 5G em São Paulo. Opa, não tá descendo aqui, espera aí. Tem várias informações a respeito do 5G chegando aqui na capital paulista e o impacto disso. Você pode acompanhar todas as reportagens aqui relacionadas ao 5G. Será que mudou mesmo essa história da velocidade que eu estava conversando aqui? Como que eu posso medir a velocidade, se é velocidade de 5G ou não? Ela promete ser 20 vezes mais rápida que o 4G e não o dobro, né? Como a gente fez o teste ao vivo aqui. E aí você tem aqui como você pode fazer esse teste no seu celular para ver qual é a banda que você está utilizando. E tem outras reportagens aqui no Tilt que você pode também tirar sua dúvida sobre o 5G, se ele já está presente ou não na sua cidade e a importância também dos modelos dos celulares, né? Porque os modelos de celular 5G, eles custam até R$3.000. 6 modelos que custam até R$3.000, que são mais baratos. A gente falou que o 5G, o aparelho que comporta o 5G, ele é bem mais caro e aqui eles buscaram alguns celulares que têm um preço um pouco mais abaixo para que a pessoa possa também investir num aparelho de 5G. Vamos terminando por aqui.